Olá pessoal que está acompanhando o canal 10 Polio PE. Eu sou o Marconi Mendonça Barbosa, discente do programa de mestrado acadêmico da Universidade de Pernambuco, e hoje vou apresentar para vocês um artigo de revisão sistemática de literatura, cujo título é Trabalho em Altura na Construção Civil e a Norma Regulamentadora 35, uma revisão. Bem, esse é um trabalho que foi publicado na Revista Técnico-Científica do Paraná, de versão 22, do ano de 2019. O trabalho em altura encontra-se entre as causas mais frequentes de acidente com vítimas fatais. Dentre eles, estima-se que mais de 30% dos acidentes resultantes de queda possuem vítimas fatais, e na indústria da construção esse percentual é bem mais alarmante, representando valor superior a 50% dos óbitos. A ocorrência do trabalho em altura em edificações não se dá apenas durante a fase de construção, mas também ao longo de sua vida útil, ou seja, as edificações também são submetidas a manutenções corretivas e preventivas, sendo que boa parte dessas ações exigem tal condição de trabalho. Entre elas, destaca-se a manutenção de telhado, calhas, pintura de fachada, manutenção em aparelhos de ar-condicionado e entre outros. Frente a isso, o objetivo do trabalho tem por avaliar o estado da arte sobre as particularidades da ocorrência de trabalho em altura na indústria da construção civil e suas adequações aos critérios estabelecidos pela NR 35. Conforme dito anteriormente, o tipo de pesquisa empregado para o desenvolvimento do trabalho foi uma revisão sistemática de literatura, RSL. Entre os mecanismos utilizados na pesquisa, destaca-se o Cielo e o portal de periódicos da CAPES. O período da literatura consultada compreende entre os anos de 1943 a 2019. As palavras-chave utilizadas para a consulta foram trabalho em altura, segurança do trabalho, construção civil e norma regulamentadora 35. Bem, o desenvolvimento do trabalho inicia-se com a revisão do contexto histórico referente aos aspectos legislativos e normativos de segurança do trabalho no Brasil. Os primeiros avanços consistentes em termos de segurança do trabalho no Brasil se deram pela promulgação da chamada Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. O Decreto de Lei 5.452, de 1º de maio, em seu capítulo 5, destina-se à questão de segurança e medicina do trabalho. Entretanto, mesmo após essa publicação da legislação, primordialmente conhecida por salvaguardar direitos trabalhistas, não foi suficiente para conter o surto de acidente no país, provocando, entre outros aspectos, pela rápida industrialização e urbanização ocorrida em meados do século XX. Como consequência, em 1970, o Brasil chegou a ser o país com maior número de ocorrências de acidente de trabalho. Diante disso, no cenário internacional, houve pelo Ministério do Trabalho a publicação das normas regulamentadoras, as NRs, a partir de 1978, que foi uma grande estratégia do governo federal para modificar a visão internacional do Brasil no cenário da saúde e segurança dos trabalhadores, promovendo regulamentações nacionais para as condições do trabalho. Atualmente, encontram-se em vigor 37 normas regulamentadoras no Brasil, sendo elas algumas de aplicação geral, como a NR6, que trata sobre a utilização de equipamentos de proteção individual, e outras como para indústrias específicas, como a NR18, que trata sobre a indústria do trabalho na construção civil. Dentre as 37 NRs, temos para o trabalho em questão, temos a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos e medidas de proteção para a realização de trabalho em altura, em aspectos que compreendem a organização, planejamento e execução da atividade. Então, sobre a gestão e planejamento do trabalho em altura, o autor destaca que a gestão de segurança do trabalho trata-se sobre a administração e controle dos fatores
relacionados ao aspecto dentro da atividade de trabalho, além de atendimento de questões legais, visando atingir níveis de segurança apropriados e buscando eliminar acidentes. Em seus estudos, Stupe, de 2017, concluíram que 62,5% dos acidentes em altura relatados pelos colaboradores ocorreram por falta de EPI, 25% se deram pela ausência de EPC no local apropriado, enquanto 12,5% acidentaram-se por não terem recebido orientações adequadas em treinamentos sobre esse tipo de atividade. Bem, como dito anteriormente, no âmbito da construção civil, os riscos de trabalho em altura não se restringem apenas à fase de projeto e execução, mas também ao longo da vida útil do empreendimento, com também como relacionado à sua atividade de manutenção. Em seu estudo, os autores abordaram que Kerbis e Puyalti aplicaram um questionário a 11 representantes de condomínios na cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, relacionado à questão de segurança na manutenção das edificações, onde destacam-se que 64% dos condomínios contrataram autônomos ou empresas sem habilitação legal para as atividades de manutenção. 81% relataram desconhecer a existência das NRs e 54% dos condomínios disseram que desconhecer a responsabilidade solidária civil no caso de alguma ocorrência. Portanto, podemos destacar aqui a indústria da construção civil apresenta inúmeros riscos inerentes aos tipos de atividade nela envolvidos, não apenas na etapa de execução, mas também como na manutenção das edificações, conforme os autores verificaram nos seus estudos. A entrada em vigor das NRs e a obrigatoriedade da presença de profissionais de segurança nas empresas tiveram um papel fundamental na redução de ocorrência dos acidentes de trabalho no Brasil. Os autores ainda afirmam que a grande maioria dos acidentes ocorre por falta do uso incorreto de equipamentos de proteção individual ou coletivo por parte dos trabalhadores. Infelizmente, isso hoje ainda impera no âmbito da construção civil uma cultura de menosprezo às medidas de segurança, relacionada por muitos autores ao longo do trabalho ao baixo nível de instrução observado na mão de obra dessa indústria. Ainda assim, os autores do artigo destacam que é de fundamental importância e necessidade a valorização do papel do profissional de segurança na construção de um ambiente de trabalho seguro, com foco nas atividades de prevenção, de promoção e a uma cultura de segurança. Bem, pessoal, vou ficando por aqui hoje e indico vocês seguir as dicas do canal 10 Políticos.